Queridos e queridas de Deus, nesta bonita hora em que o Senhor vem encontrar-se conosco, pela palavra e pela Eucaristia, o ser humano se coloca como aquele que quer alimentar a sua experiência rica, favorável, de que no coração deste mundo é presença de discípulo e missionário, discípula e missionária. A carne nesta tarde se alegra, se envolve, se dá conta de que o Senhor mais uma vez se aproxima de nós, olha com carinho para nós, dar aquele sorriso que só Ele é capaz de dar aos seus, que agora nesta hora toma para si este olhar sadio, criativo, que anima a vida dos cristãos católicos, apostólicos romanos e aqueles que em alguma medida entrarão a fazer parte conosco do mistério alto de Cristo, pelo testemunho, pela beleza de uma vida rezada e testemunhada, calcada desde amanhã com o bom pastor. A nossa vida se vai na vida dele, a vida dele se vai com a nossa vida, e aqui damos conta de tantos e bonitos testemunhos que podemos dar no coração desta terra formada pelo Altíssimo, dada ao ser humano para que pudesse cuidar dela, celebrar a sua divindade. Na medida que a divindade de Cristo diviniza a nossa carne, também vamos colocando no coração deste mundo a presença divina, nos divinizamos na medida que recai sobre nós, que entra em favor da nossa carne a presença da divindade de Cristo. E esta bonita literatura e gramática, nós experimentamos desde a preparação do tempo da Quaresma, para celebrarmos de um tempo diferenciado, mas a partir do tempo do céu, das realidades do céu, das forças do céu, passamos e rezamos a Semana Santa, entramos com o Senhor, fizemos o caminho caro, bonito, rico, com aquele que nos deu a vida, nos favorece todo dia uma vida grande, para que a nossa vida não se torne pequena, ínfima, mas que se torne uma vida grande com Ele, uma vida alargada, que só o bom pastor é capaz de nos dar, e nos fazer acontecer no cotidiano da nossa história. E dentro desse itinerário de fé, estamos bebendo da liturgia dominical, estamos bebendo da liturgia semanal, e aqui quero me ater, queridos e queridas de Deus, sobre a experiência do homem que é capaz de dar sentido e beleza quando se abre ao divino, a mulher que dá beleza à sua vida quando se abre à amorosidade do bom pastor. Dois belos homens, buscados em diferentes caminhos, mas ali o bom pastor foi buscar os apóstolos, tirá-los daquele lugar, plantá-lo em outra estadia, para que ali pudesse ser, no coração daquele lugar, presença da sua graça, da sua unidade, do seu diálogo e da sua comunhão com as realidades que já podemos vivenciá-las aqui do céu, sede que somos da eternidade,
criados para ela, feitos nesta condição. E Paulo e Barnabé, carinhosamente marcados por um itinerário, primeiro de experiência, de alguém que talvez fizera um caminho não tão bom, agradável, tão bem ajustado em Cristo, mas ali se permitiu se encontrar com a novidade, a bela novidade, a presença diante de si do Senhor, o bom pastor. Se abre e se dá conta desta voz que o chamara para trabalhar na sua vinha e dar junto com ele a vida, morrer-se com ele, com seu projeto de vida, com seus belos ensinamentos. E Paulo e Barnabé são homens incansáveis, uma expressão que podemos tirar da primeira leitura. Esses dois homens incansáveis, como que nós podemos intitular essa beleza desta palavra? Como encontrá-las aqui? Como que o Senhor ousa, sacerdote, dizer dois homens incansáveis? Percebe-se que ambos foram, hoje juntos, foram numa cidade, a outra, percorreram aqui e aqui, foram homens incansáveis. Em que assentou esta realidade? Em quem? E por que foram homens incansáveis? Porque se deixaram enamorar-se por Cristo. Atravessou a sua carne a presença criativa, bela, de alguém que não poderia jamais oferecer outra coisa a não ser o bom pastor. Até então ninguém tinha posto diante deles algo tão estupendo, tão maravilhoso, tão sério, tão bonito, que eles de certa forma deixassem de recusar, ou não quisessem querer esse caminho pensado pelo bom e eterno pastor. Nas asas do eterno, na formosura da docilidade, do bálsamo que a palavra de Jesus encontraram no coração de Paulo e de Barnabé, os fizeram assim, que propagaram a palavra de Deus, anunciaram a palavra de Deus, mas também tiveram perseguições. É óbvio, terá sempre na história a possibilidade de pessoas não quererem Deus, não se deixar-se mover pela palavra criativa, a alguém que vai de certa forma modelar a sua existência com outras ideologias, com outros princípios, ou com outras literaturas, ou por que não com outras gramáticas, pensando que elas vão aquecer, ajustar a sua existência, ou levá-los para a eternidade. E aqui é importante que a palavra não pode deixar de ser pregada, para que este também, se deliciando dela, se dê conta de avaliar alguns princípios que norteiam a sua estadia diária, a tal ponto de deixar cair por terra, ou retirar de cena realidades que até então consideravam estáveis, apetitosas, salutares, que de certa forma eram alimentos venenosos, que traziam de certa forma um desconforto para a sua caminhada na direção das coisas belas de Deus. Redescobriram pelo testemunho de Paulo e Barnabé, ali naquele momento, também um incômodo. Esses homens estão nos incomodando, vamos persegui-los, vamos apedrejar. É como se uma pedra colocada na direção desses dois homens os fizessem parar, ou melhor, destituir-se deles a competência, a ousadia da paixão que estava fervescendo dentro dele, que ardia dentro da sua carne, porque o bom pastor, o vivente, vivia em Paulo, vivia em Barnabé.
O movimento dos seus pés está calcado no movimento dos pés de Jesus. E aqui aquela pedra que chegara a Paulo, mesmo fazendo tombá-lo, mas não tirou de Paulo a pedra, o eixo, a chave de leitura que ele trazia dentro de si. Aquela firmeza, aquela coragem que adveio do mestre, que foi feita pela pedagogia, e todo o itinerário de Paulo e Barnabé foi feito nessa pedagogia orante, mística, mistagógica, ao sentar ao redor de Jesus, comer-se com o mestre, ou por que não, ali sentar-se naquelas alfaias, naquele pano que se colocava sobre o altar, para uma boa e bonita convivialidade. E ali, bonito perceber que quando Paulo cai, uma leitura posta na direção dele, equivocada, não percebeu que o fato dele cair, não significava que ele se encontrava morto, onde já se viu, alguém que dá a vida, alguém que é vasculhado pela graça de Deus, naquele momento, caído no chão, sem nenhuma beleza, ou sem nenhuma brisa suave que pudessem ir ao encontro de Paulo. Perceberam erroneamente a estatística da razão daqueles judeus, daquelas pessoas que apedrejaram, não foram em conformidade com aquela pedra que rasgava o coração de Paulo quando caíra pela pedra. Ele foi arrastado para fora da cidade, é como se quisesse arrastar de Paulo o anúncio da palavra, a beleza da vida. E ali, quando encontrava os seus amigos ao redor de Paulo, Paulo se levanta. O que faz levantar o humano é a presença do vivente que se esconde dentro da sua carne. E Paulo carinhosamente ele se levanta, porque o projeto do Senhor escondido dentro dele, que o moveu, que fez andar de uma cidade para outra, não eram essas perseguições, esses conflitos que iria impedi-lo a esta carne de anunciar a boa nova, de fazer discípulos, de organizar a comunidade, de gerar as necessidades próprias daquela comunidade, formar aquela comunidade ali particularizada, mas no teor da universalidade, para que esta comunidade formada por Paulo ganhasse a credibilidade, a unidade, o diálogo, a formosura, a experiência da fé, pudesse estar centrada na universalidade que a própria palavra de Paulo fizera chegar em seus corações. E aqui, queridos e amados povo de Deus, aprendamos com Paulo e Barnabé a fazer uma experiência todos os dias de enamoramento com Jesus. Se assim o fizermos cotidianamente, daremos conta de passar por todas as perseguições, calúnias, pessoas que podem zombar de nós, querer nos tirar do centro, e achar que ter Jesus como centro não é coisa legal. Tudo bem, pode ser para muitos, mas para nós não. Nós temos consciência, temos veracidade, temos postura, temos credibilidade, porque nós temos afeto, temos a hospitalidade aqui diluída, bem calcada, sedimentada, porque a hospitalidade de Jesus, ela se encontra alta dentro de nós. A comunhão nossa com Jesus, Ele conosco, se encontra alta. Agora não temos com que definir a nossa missão, aonde eu quero ou desejo ir. Não é na minha cabeça que eu definirei aonde eu preciso estar, mas Deus, na oração, em Jesus, o bom e belo pastor, há de nos ajudar a garantir para nós, para cada dia que Ele fizer para nós. Eu preciso de você neste lugar, preciso de você para organizar isso, preciso organizar a igreja para dar conta daquela demanda, daqueles filhos que se encontram em dificuldades.
Aquelas realidades, enquanto discípulo que somos, não podemos fechar os olhos, porque a palavra precisa encontrar lá. Precisa a palavra de Deus chegar lá, para nós darmos conta de que também devemos cuidar dessa realidade. Estas que já sabemos delas, e outras que porventura possa nascer desse tempo difícil que vivenciamos, como nasceram também outras demandas no tempo difícil de missionaridade de Paulo e Barnabé. Como é bonito a gente acolher isso desses homens, e não perturbou o seu coração, não intimidou a sua alma. Agora acabei com Paulo, acabei com Barnabé, muito pelo contrário. Se a palavra de Deus está descida na nossa carne, nenhuma realidade nos fará retirar e de nos levantar, de fazer o caminho com o Senhor. Ninguém poderá nos tombar, mesmo que muitos queiram tombar, como fizeram com Paulo e Barnabé. Deus virá em nosso socorro, porque somos dele, pertencemos a ele, caminhamos com ele, caminhamos calcados na missão e na proposta do bom e belo pastor. Que Deus nos ajude nesta hora, a não perturbar o nosso coração, a tal ponto de não sabermos para onde ir. Jesus é o caminho. Paulo sabia para onde ele ia, sabia porque Jesus ali convidara a formar comunidade, porque tinha dentro do seu coração a verdade, tinha dentro do seu coração o caminho, trazia dentro de si a vida eterna, que o impulsionava, que fazia frutificar a sua ação evangelizadora. Apesar dos percalços, dos conflitos existentes no caminho da missão, mas Deus ali estava guardando-os, orientando-os, jogando as suas graças e as suas luzes, para que a palavra de Deus pudesse entrar em cada pedaço de terra, para que muitos pudessem se aderir a Jesus, fazer com Ele um caminho, querê-lo enquanto o Senhor, enquanto o caminho é a verdade e a vida. Convido a você agora, queridos, que reza conosco essa Eucaristia, a fazer essa pequena oração. Então agora eu convido a você a fechar um pouco os seus olhos. Fechar os olhos não é um pedido do Padre. Na literatura bíblica, fechar os olhos é abrir para as realidades que não podemos vivenciar, passar essa vida sem elas, sem vivenciarmos no cotidiano da vida. Acompanhemos, queridos, esta oração. Senhor, no coração dos discípulos não deve caber a perturbação, por não saber por onde ir. Senhor, o discípulo jamais em ti estará desbussolado, ou estará desorientado, jamais perderá o rumo, pois o Senhor é o caminho. Senhor, no coração do discípulo não deve caber a perturbação, por não saber o que ocorrerá após as crises, as inseguranças do presente que aparece ofuscar o alvorecer do amanhã. Ó amado Jesus, o discípulo em ti jamais se perderá sem saber o que fazer, pois o Senhor é a verdade. No coração do discípulo, Jesus, não deve caber a perturbação desesperadora diante da morte, como se fosse o veredito final, implacável de uma ida sem volta. Por isso o Senhor disse: não perturbe, não intimideis o vosso coração. Em Jesus, em ti, o discípulo tem a certeza de viver plenamente, de viver para sempre, pois Jesus é a vida. Que Deus abençoe, ilumine a sua vida, te faça você um homem diferente, uma mulher diferente, um pai de família diferente, um jovem diferente, para que assim, nutridos pela palavra, unidos juntos na paixão de Cristo, vamos dando conta de ser bons operários da sua vida, da sua vinha,
no coração desse tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem é de Deus, quem escuta a palavra, tem as suas necessidades. E agora vamos colocar no coração do bom pastor as necessidades próprias da nossa querida diocese, do nosso povo de Deus, de todo mundo, que nessa Eucaristia não ficará sem a presença da nossa oração e da nossa vida que vai na direção de Jesus.